Olá pessoal, meu nome é Cibele Paixão e esse é mais um vídeo do meu canal. Bem gente, esse é um vídeo dando continuidade aos estudos em relação ao concurso público do IBGE. Lembrando que nós temos vídeos aqui no canal falando sobre o conteúdo técnico, falando sobre o conteúdo de ética e agora nós vamos falar um pouquinho, gente, sobre alguns artigos que o edital pediu da Lei 8.112 da Constituição Federal, tá bom? É uma lei bem grande, bem complexa, porém, a banca pediu alguns artigos específicos e eu fiz esse PDF que eu vou deixar aqui para vocês na descrição, para vocês terem acesso, exatamente com os conteúdos que a banca pediu, tá bom? Então vamos lá. Bem, gente, esse conteúdo pedido pela banca, ele vai ser dividido basicamente em 5 partes que nós veremos a seguir. Essas 5 partes, elas falam sobre os deveres do servidor público, as proibições do servidor público. Tem uma partezinha que é um pouquinho chatinha, mas com paciência, com calma, nós vamos entender, que fala sobre a acumulação de cargos. Depois, responsabilidades e, por fim, as penalidades, tá bom? Então, nós vamos uma parte por vez. Vamos devagar. Eu vou acompanhando aqui no meu resumo que eu fiz no meu caderno, porque vocês vão perceber que a lei várias vezes ela remete a outros artigos que precisam ser visitados. E aí nós vamos aos poucos vencendo esse conteúdo, tá ok? Lembrando que eu considero um conteúdo muito importante, porque pelo que eu vi, durante a resolução de questões que eu fiz, esse conteúdo caiu bastante, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar, como eu havia dito, em relação aos deveres. Então, são deveres do servidor. Exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo. Aí é bem intuitivo, né, gente? Exercer as suas atribuições com zelo e dedicação. Ser leal às instituições a que servir. Então, lealdade, você ter lealdade com a instituição que você estiver servindo, que no caso será o IBGE. Observar as normas legais e regulamentares. Então, você deve obedecer. Observar, nesse contexto, significa obedecer as normas legais e os regulamentos internos da sua instituição. 4. Cumprir as ordens de superiores, exceto quando manifestamente legais. Então, você deve cumprir as ordens do seu superior, mas quando essas ordens forem ilegais, você não deve cumprir. 5. Atender com presteza, com dedicação, ok? Letra A, ao público em geral, prestando informações que lhe forem requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo. Então, você deve atender ao público em geral com dedicação, prestando sempre as informações que lhe forem requeridas, mas se as informações requeridas forem protegidas por sigilo, você não deve prestar essas informações, ok? A letra B, o próprio edital não pediu, por isso que eu pulei. Inclusive, vocês vão observar isso durante o nosso estudo, que nós pulamos de um artigo para o outro, às vezes pulamos letras, mas é porque eu coloquei exatamente os artigos que o edital pediu, ok? Então, você não vai estudar aqui nada além do que vai cair na sua prova, para a gente não perder tempo, tá bom? Então, letra C, que é atender com presteza as requisições para a defesa da fazenda pública. Fazenda pública é a União, ok? É a economia da União, certo? 6. Levar as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo ao conhecimento de autoridade superior. Ou seja, se você tiver conhecimento ali dentro do seu cargo, da sua função, você tiver conhecimento de irregularidades, você deve levar ao conhecimento do seu superior. Ou, quando houver suspeita de que este seu superior está envolvido nessas irregularidades, você deve levar ao conhecimento de outra autoridade que tenha competência para a apuração. Ok? 7. Zelar pela economia do material
e a conservação do patrimônio público. Então, aí é economizar, né, gente? Economizar o material, conservar o patrimônio público. O patrimônio público, no caso do recenseador, por exemplo, é o DMC, né? É um patrimônio público e você deve conservar, ter cuidado com ele. 8. Guardar sigilo sobre assuntos da repartição. Então, assuntos internos da repartição, você deve guardar sigilo. 9. Manter conduta compatível com a moralidade administrativa. Lembra que no conteúdo de ética, vocês viram lá, né? Que você não deve escolher somente o que é certo ou errado, o que é justo ou injusto, mas você deve escolher o que é honesto e desonesto. Isso está relacionado à moralidade administrativa. 10. Ser assíduo e pontual ao serviço. Ser assíduo é não faltar, né? E pontual é chegar no horário certo, na hora correta, não ter atrasos. 11. Tratar com urbanidade as pessoas. Urbanidade é civilidade, ok? Educação. 12. Representar contra a ilegalidade, omissão ou abuso de poder. Então, se você vê aí, dentro da repartição que você trabalha, alguém cometendo ilegalidades, omissão é deixar de fazer o que deve ser feito, tá bom? Ou com abuso de poder, o seu chefe está abusando do poder que ele tem, você deve representar, ou seja, denunciar aos seus superiores, ok? Parágrafo único. A representação de que trata o inciso 12, que foi o que nós acabamos de ler, será encaminhada pela via hierárquica. O que é via hierárquica? É o superior imediato, ok? Então, se você vai fazer uma denúncia, você não vai fazer uma denúncia para quem está hierarquicamente abaixo de você, mas para quem está acima de você, ok? E apreciada pela autoridade superior àquela contra a qual é formulada. Então, se a denúncia que você fez foi contra o seu chefe, por exemplo, se você como recenseador fez uma denúncia contra o seu ACS, que é o seu supervisor, quem é que vai apurar essa denúncia? É o ACM, que é o superior acima do seu supervisor, entendem? Assegurando-se ao representado ampla defesa, ou seja, assegurando-se a quem está sendo denunciado o direito de se defender. Vamos lá? Artigo 117. Ao servidor é proibido. Então, nós vimos aí, foi bem rapidinho e bem simples, falando sobre os deveres do servidor. E agora nós vamos para as proibições do servidor, ok? Então vamos lá. É proibido ausentar-se do serviço durante o expediente sem prévia autorização do chefe imediato. Então você não pode simplesmente sair do seu serviço durante o horário de expediente sem a autorização do seu chefe imediato. Retirar sem prévia anuência, ou seja, sem autorização da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da repartição. Isso também é proibido. Recusar fé a documentos públicos. Recusar fé, gente, é deixar de reconhecer a veracidade, ok? Opor resistência, ou seja, se negar injustificadamente, se negar sem nenhuma justificativa ao andamento de documento e processo ou execução de serviço. 5. Promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição. O que é manifestação de apreço? É bajulação, né, gente? E desapreço é, de repente, se você tem algo contra aquela pessoa, você ficar de birra ali dentro do ambiente da repartição. Isso é proibido. 6. Cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atribuições que seja de sua responsabilidade ou do seu subordinado, ou seja, você não pode fazer com que outra pessoa estranha, que esteja fora, não tenha nada a ver com a repartição, cumpra ali as suas responsabilidades ou a responsabilidade dos seus subordinados. Isso é proibido. Vamos lá?
valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública. Você vai marcar esta palavrinha, dignidade da função pública. Por quê? Porque esse artigo aqui em específico, ele não fala sobre o erário, ele não fala sobre dinheiro, mas ele fala que, por exemplo, você está usando o seu cargo para o seu proveito pessoal, a sua influência, por exemplo, para ter proveito para você ou para outra pessoa, e você vai afetar diretamente a dignidade da função pública. Mais na frente nós vamos ver artigos que falam que você vai usar, que é proibido também, você usar o seu cargo para ganhar presentes, para receber comissões, por exemplo. Então vamos lá. Atuar como procurador ou intermediário junto a repartições públicas, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistências de parentes até o 2º grau e de cônjuge ou companheiro. O que significa isso? Você não pode ser procurador ou intermediário de outras pessoas junto a repartições públicas, como o INSS, por exemplo. Você não pode ser procurador nem intermediário, ok? Enquanto servidor, você não pode. Qual é a exceção? A exceção é em casos de previdência, casos previdenciários ou assistenciais de seus próprios parentes, até o 2º grau, ou do seu cônjuge ou companheiro, ok? Olha o artigo a que eu me referi antes. Vamos ler. Receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie em razão das suas atribuições. Então, nesse caso aqui, receber propina, receber comissão, receber qualquer tipo de presente ou vantagem em razão do seu cargo é proibido. Aceitar comissões, emprego ou pensão de estado estrangeiro. Gente, o que é estado estrangeiro? É de outro país, tá bom? Olha aqui, estado estrangeiro é outro país, então você não pode receber nenhum tipo de comissão ou emprego ou pensão de estado estrangeiro. Praticar usura sob qualquer das suas formas. Gente, o que é usura? É cobrança abusiva, ok? Praticar usura é praticar cobrança abusiva sob qualquer de suas formas. Proceder de forma desidiosa. O que é forma desidiosa? Desculpa. O que é forma desidiosa? É você fazer as coisas com desleixo, com preguiça, com má fé, ok? Utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares. Então, por exemplo, você usar a impressora da repartição para imprimir os trabalhos escolares do seu filho. É você usar um subordinado seu, uma pessoa que está subordinada a você, para ir pagar uma conta sua no banco. Isso é proibido, ok? Cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em situações de emergência e transitórias. Então, você não pode atribuir aos seus subordinados que ele faça funções que não estão dentro do cargo que ele ocupa. Qual é a exceção aí? Uma situação de emergência, ok? Por exemplo, o recenseador ele não pode dirigir o veículo do IBGE, mas numa situação de emergência, uma exceção, uma situação transitória ali, é urgente, é emergente, aí não tem problema, ok? Exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou função e com o horário de trabalho. Então, você não pode exercer atividades que não sejam compatíveis com o seu cargo, com a sua função e que nem estejam no meio, dentro do seu horário de trabalho. Então, você não vai marcar uma reunião, um curso, por exemplo, no seu horário de trabalho, ok? É proibido recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado. Então, quando solicitarem que você atualize seus dados, por exemplo, você não pode se recusar a isso. Bem, agora, gente, nós vamos entrar aqui naquela parte que eu falei para vocês, que ela é um pouquinho chatinha, mas é só porque ela tem muitos detalhes. Mas se você
ler com calma, prestar atenção nesse conteúdo, fazer as anotações necessárias, você vai compreender sim. Olha só, o artigo 118, ele fala: ressalvados os casos previstos na Constituição, ou seja, com exceção dos casos previstos na Constituição que nós veremos, é vedada, ou seja, proibida a acumulação remunerada de cargos públicos. O que é acumulação remunerada de cargos públicos? É proibido você ter 2 cargos públicos remunerados. Mas existem exceções, que são as exceções previstas na Constituição. E quais são essas exceções? Eu vou tentar escrever para vocês aqui no cantinho, não vai ficar bonito, eu vou logo adiantando, mas eu quero que vocês anotem porque isso não tem na nossa apostila, tá bom? Não tem aqui nesse PDF que eu vou deixar, inclusive, o link para vocês baixarem aí na descrição do vídeo, se eu conseguir, tá, pessoal? Mas veja só, a Constituição, ela prevê 3 casos em que você pode, vou botar aqui, 3. A Constituição, ela prevê 3 casos em que você pode acumular cargos públicos. Quais são esses casos? Quais são essas exceções? O primeiro caso, gente, são 2 cargos de professor. Então, eu vou colocar assim, 2 de professor. Então, 2 cargos de professor. Então, se você passa em 2 concursos públicos para professor, você pode exercer os 2 cargos, desde que os horários sejam compatíveis. A segunda é 1 cargo de professor. Então, 1 de professor. Mais 1 cargo técnico ou científico. E a terceira são 2 cargos de profissional de saúde, ou seja, na área da saúde. Tira o print. Tirou? Agora eu vou apagar. Então, nós vemos aí as exceções. Então, ressalvadas essas exceções previstas na Constituição, é proibida a acumulação de cargos públicos. No parágrafo 1 diz: a proibição de acumular estende-se a cargos, empregos e funções em autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mista da União, do Distrito Federal, dos estados, do território e dos municípios. O que significa isso? Para quem já estudou aí direito administrativo, nós sabemos que esse parágrafo está se referindo à administração indireta. Então, é proibido acumular cargos públicos tanto na administração direta quanto na administração indireta, ok? Então, vamos lá. Parágrafo 2. A acumulação de cargos, ainda que lícita, quando é que a acumulação de cargos é lícita? Nos casos previstos na Constituição, que nós fizemos o esqueminha aí que você já anotou ou tirou o print, ok? Então, essa acumulação, ainda que lícita, fica condicionada à comprovação de compatibilidade de horários. Foi o que eu falei para vocês. Passei em 2 cargos para professor, ou 1 cargo para professor e 1 cargo técnico ou científico, ou 2 cargos da área da saúde, ok. Os horários são compatíveis? Um é de manhã e o outro é à tarde. Ok. Então, você pode ter esses 2 cargos, né? Parágrafo 3º. Considera-se a acumulação proibida a percepção de vencimento de cargo ou emprego público efetivo com proventos da inatividade, salvo quando os cargos que decorreram essas remunerações forem acumuláveis na atividade. O que significa isso? Vamos por partes. Considera-se acumulação proibida
Então, considera-se proibido a percepção. O que é percepção? É o recebimento de vencimento. O que é vencimento? É pagamento. Então, considera-se proibido o recebimento de pagamentos de algum cargo ou emprego efetivo com proventos da inatividade. O que é proventos da inatividade? Pagamentos por inatividade. Então, quer um exemplo bem simples? Aposentadoria. Então, salvo, qual é a exceção? Quando os cargos de que decorreram essas remunerações, ou seja, quando o cargo que você trabalhava antes de se aposentar, por exemplo, forem acumuláveis. O que significa isso? Um exemplo bem simples. Se você era professor e você se aposentou, você recebe aposentadoria como professor e de repente você está trabalhando novamente como professor, aí tudo bem, pode. Por quê? Porque os cargos são acumuláveis de acordo com a lei. Mas se você cumpria outra atividade e a sua aposentadoria ou a sua pensão, ou que você recebe ali de acordo por conta da sua inatividade, né? Aquilo que você recebe, o cargo em que você cumpria antes não está dentro daqueles 3 exemplos que eu dei para vocês, então também se considera proibido. Ok? Artigo 19. O servidor não poderá exercer mais de um cargo em comissão. Então, dá uma pausa para... não sei se eu vou... Não vou escrever porque aqui não tem espaço, mas veja só. Existem 2 tipos de trabalhos que você faz, tá bom? Dentro da instituição pública. Existe o cargo efetivo, que é o cargo pelo qual você fez concurso público, passou tudo direitinho. E existe o cargo em comissão. Esse cargo em comissão, ele é outro tipo de cargo. Por exemplo, você já tem o seu trabalho ali, mas ele te dá mais uma função extra. Isso é um cargo em comissão, tá bom? Então, o servidor ele não pode exercer mais de um cargo em comissão, exceto no caso previsto no parágrafo único do artigo 9º, e nem pode ser remunerado pela participação em órgão de deliberação coletiva. Então, vamos lá. Vamos lá, pessoal. Vamos por parte esse artigo, tá bom? O 119, ele fala assim, que o servidor ele não poderá exercer mais de um cargo em comissão, exceto nos casos previstos no artigo 9. Então, qual é a exceção? Os casos previstos no artigo 9. Qual é esse caso previsto no artigo 9º? O artigo 9º, gente, ele fala assim, que o servidor, ele pode sim, ele pode receber mais um cargo em comissão. Então, ele tem um cargo em comissão e ele recebe mais um. Só que nesse caso, esse segundo cargo em comissão, que é uma função de confiança, né? O seu chefe confia muito em você. Então, ele vai lhe dar mais uma função de confiança. Então, o artigo 9º, ele diz que você pode sim receber mais uma função de confiança, desde que essa função não atrapalhe o serviço que você já faz. Só que neste caso, em específico, você deve optar por uma das 2 remunerações. Ou seja, você não vai receber 2 remunerações, você vai receber apenas uma. Você opta por uma das 2, mas cumpre as 2 funções. Essa é a exceção prevista no artigo 9º. E também não pode ser remunerado pela participação em órgão de... Desculpa, gente. Não pode ser remunerado pela participação em órgão de deliberação coletiva. Órgão de deliberação coletiva, por exemplo, são conselhos de classe, tá bom? Conselho de contribuintes. São esses tipos de exemplo. Vamos lá? Parágrafo único diz assim: o disposto nesse artigo não se aplica à remuneração devida pela participação em conselhos de administração e fiscal das empresas públicas e sociedades de economia mista. Então, o que foi falado no artigo anterior, né, que você não pode ser remunerado em participação de órgãos de deliberação coletiva, ele não vai se aplicar
por você, por exemplo, participar de conselhos de administração ou conselhos fiscais de empresas públicas e sociedades de economia mistas, suas subsidiárias e controladas, bem como qualquer empresa em que a União, direta ou indiretamente, tenha participação no capital, né? No capital social, observado o que a respeito dispuser a legislação específica. Ok? Artigo 120. O servidor vinculado ao regime desta lei, que acumular licitamente 2 cargos efetivos, quando investido em cargo de provimento ou em comissão, ficará afastado de ambos os cargos efetivos. Então, veja só. Você acumula licitamente, dentro de um daqueles 3 exemplos que eu dei para você, que a Constituição fala. Então, você acumula 2 cargos. E, de repente, você é um funcionário muito top e você recebe um cargo em comissão. O que é que vai acontecer com os seus 2 cargos anteriores? Você vai ser afastado dos seus cargos. Compreende? O servidor vinculado ao regime desta lei, que acumular licitamente 2 cargos efetivos, quando investido de provimento em comissão, ficará afastado de ambos os cargos efetivos, salvo, ou seja, a exceção, sempre tem a exceção, salvo na hipótese em que houverá compatibilidade de horário e local com o exercício de um deles. Então, compatibilidade de horário e local com o exercício de um dos 2 cargos efetivos, junto com o cargo em comissão, aí você pode sim cumprir os 2, ok? Declarada pelas autoridades máximas dos órgãos ou entidades envolvidos. Então, quem é que vai decidir se os horários são compatíveis, se você pode cumprir as 2 funções? É você? Não, são os seus superiores, são os seus chefes, ok? Bem, vencemos aí essa parte que para mim é bem chatinha de acumulação de cargos. Eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês da forma mais clara, da forma mais simples que eu puder, sobre a acumulação de cargo. Lembrando, gente, que eu não sou professora, tá bom? Essa é apenas uma leitura comentada e, como eu já falei em outros vídeos, é a forma que eu tenho de aprender melhor. Quando eu explico, eu aprendo. Então, eu estou ajudando vocês e vocês estão me ajudando. E agora vamos para as responsabilidades do servidor público. Vamos lá, pessoal, das responsabilidades. Artigo 121. O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular das suas atribuições. Então, se de repente você cometeu, algum crime, algum erro, você exerceu irregularmente as suas atribuições, você vai responder, você vai ser responsabilizado na esfera civil, na esfera penal e na esfera administrativa. Marca isso porque isso é importante. Isso já caiu como questão de prova, tá bom? Então, o servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. Artigo 122. A responsabilidade civil decorre do ato omissivo ou comissivo. Veja só. Na esfera civil, a sua responsabilidade vai decorrer tanto do ato omissivo, ou seja, quando você deixou de fazer o que devia ser feito, ou do ato comissivo, quando você fez porque quis, Doloso ou culposo, O que é doloso é quando você tem a intenção. O que é culposo é quando você não teve a intenção, mas a culpa foi sua, que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros. Então, na esfera civil, você vai responder pelo ato. Vamos marcar, Na esfera civil, você vai responder por ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte prejuízo ao erário ou a terceiros, ok?
Artigo 1º fala: a indenização de prejuízo dolosamente causado ao erário. Então, o pagamento do prejuízo que você causou aos cofres públicos dolosamente, com a intenção mesmo de causar aquele prejuízo, somente será liquidada na forma prevista no artigo 46. Então, gente, qual é essa forma prevista no artigo 46? A forma prevista no artigo 46 diz que você deve pagar essa indenização, essa dívida, certo? Você deve pagar em no máximo 30 dias. Se dentro de 30 dias você não conseguir pagar e você não tiver nenhum bem que possa ser usado para pagar essa indenização, aí sim você pode parcelar, ou seja, você pode pedir que eles parcelem essa dívida. Entendem? Então, essa é a forma prevista no artigo 46. Então, a indenização de prejuízo dolosamente causado ao erário somente será liquidada, somente será paga nessa forma prevista no artigo 46, na falta de outros bens que assegurem a execução do débito pela via judicial. A forma pelo artigo 46 eu já disse a vocês, no máximo em 30 dias, se não conseguir pagar, não tiver outro bem, aí você pede o parcelamento da dívida. Artigo 2º, tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o servidor perante a Fazenda Pública em ação regressiva. Marca aí ação regressiva. Ação regressiva, gente, é bem simples. Eu vou dar um exemplo para vocês. Você é recenseador. Você causa prejuízo a terceiros, por exemplo, ao entrevistado, certo? Você, como recenseador, causa prejuízo ao entrevistado. O entrevistado vai entrar com uma ação. Você, como recenseador, representa o IBGE. Mas quando o entrevistado, a pessoa, for entrar com essa ação, ela vai entrar com a ação contra você, João, Maria, José? Não. Se você representa o IBGE, ela vai entrar com a ação contra o IBGE. Então, a pessoa entra com a ação contra o IBGE. O IBGE vai lá e, de repente, paga aquela indenização, né, aquele valor para aquela pessoa que entrou com a ação. E aí, a ação regressiva é quando o IBGE paga pelo seu erro e aí ele vai em você e cobra pelo que ele pagou. Entendem? A administração pública, a fazenda pública não pode ficar no prejuízo. Então, a ação regressiva é exatamente isso. É quando a organização paga pelo seu erro que você cometeu a terceiros e depois ele cobra de você, ok? Terceiro, a obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e contra eles será executada até o limite do valor da herança recebida. O que significa isso? Que se você causou algum prejuízo, você precisa pagar o dano. Porém, você veio a falecer, os seus sucessores, ou seja, os seus filhos, quem recebeu a sua herança, certo? Os seus sucessores deverão pagar o prejuízo até o limite da herança recebida. O que significa o limite da herança recebida? Significa que, se o valor a ser pago era maior do que o valor da herança, eles pegam de você ali só o que você recebeu de herança, só o que a pessoa recebeu de herança, né? O sucessor. Ok? Então vamos lá. Artigo 123 diz: a responsabilidade penal, aqui nós vamos falar sobre a esfera penal. Falamos aí sobre a esfera civil, lembrando que o servidor responde civil, penal e administrativamente, tá bom? Então, a responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções imputados ao servidor nesta qualidade, tá bom? Então, se na qualidade de servidor você cometeu crimes e você cometeu algum tipo de contravenção, você vai sim responder penalmente. Artigo 124. A responsabilidade civil administrativa, aqui é a esfera administrativa, tá bom? Resulta
de ato omissivo ou comissivo, ou seja, quando você deixou de fazer o que você devia fazer ou quando você fez mesmo, né, que é o comissivo, praticado no desempenho do cargo ou função. Então, quando você praticar ato omissivo ou comissivo, no desempenho da sua função, você vai responder administrativamente. Artigo 125. As sanções civis, ou seja, as penalidades civis, penais e administrativas poderão acumular-se sendo independentes entre si. Então, se de repente você fez alguma besteira muito grande que causou prejuízo a terceiros, ou seja, esfera civil, você desobedeceu leis, então, esfera penal, e você teve algum desvio administrativo, ou seja, na esfera administrativa, você vai ter que responder nas 3 esferas. E essas sanções, essas penalidades, elas são cumulativas, ou seja, você tem que cumprir e responder por todas elas. Elas são independentes entre si. Ah, mas já foi preso, não precisa ressarcir ao erário e nem precisa indenizar o terceiro. Precisa sim, ok? Artigo 126. A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que nega a existência do fato ou de sua autoria. O que significa isso? Se você foi lá para a esfera criminal e o juiz disse, olha, não existe o fato não existiu, ou nega a sua autoria, não, o fato existiu, mas essa pessoa aqui não é responsável, não foi ela que cometeu determinado fato. Então, tanto você vai ficar livre ali, né, na esfera penal, na esfera criminal, mas também a sua responsabilidade administrativa vai ser afastada. Bem, se você não tem culpa, você não deve responder, nem criminalmente, nem administrativamente, né? Bem, artigo 126-A diz: nenhum servidor poderá ser responsabilizado civil, penal ou administrativamente por dar ciência à autoridade superior ou quando houver suspeita de envolvimento desta, a outra autoridade competente para apuração de informação concernente à prática de crimes ou improbidade de que tenha conhecimento, ainda que em decorrência do exercício de cargo, emprego ou função pública. Lembra que lá nos deveres nós vimos que você deve denunciar o seu superior hierárquico? Se você perceber que ele está envolvido na irregularidade, você deve denunciar o superior imediato dele? Então, essa parte aqui do artigo 126-A fala que você não deve ser responsabilizado, nem civil, nem penalmente, nem administrativamente, por fazer essa denúncia. É bem simples. Gente, a parte final aqui fala sobre as penalidades, tá bom? Então, vamos começar aqui. Eu estou acompanhando também pelo meu resumo. Então, vamos começar falando sobre as penalidades. Vamos lá. Existem 3 tipos de penalidades disciplinares, que são a advertência, a suspensão e a demissão. Vocês marcam porque já caiu como questão de prova, tá bom? Quais são os tipos de penalidades disciplinares? Advertência, suspensão e demissão. Vamos falar um pouquinho aqui sobre a demissão. Quais são os casos em que você pode ser demitido? Vamos lá? Crime contra a administração pública. Então, se você cometeu algum crime contra a administração pública, qual a penalidade? Demissão. Abandono do cargo. Você abandonou o seu cargo, mas na frente nós vamos ver como eles consideram abandono de cargo, tá bom? Mas por enquanto você deve saber. Abandono de cargo, qual é a penalidade? Demissão. Inassiduidade habitual. O que é inassiduidade? É falta de assiduidade, ou seja, faltar frequentemente, né, ao trabalho. Improbidade administrativa, incontinência pública e conduta escandalosa na repartição. O que é incontinência, gente? Incontinência é uma atitude exagerada, é uma atitude com falta de moderação, tá bom?
Então você chegou ali um civil em busca de, como eu posso dizer, de informação, querendo resolver algum problema, e de repente você se alterou demais, você agiu exageradamente. Então isso pode gerar demissão, né? Incontinência pública e conduta escandalosa dentro da repartição. Insubordinação grave em serviço. Insubordinação é desobediência, tá bom? Insubordinação grave lá no seu serviço. Ofensa física em serviço a servidor particular, salvo em legítima defesa própria ou de outrem. Então, se de repente aquele civil que foi ali em busca de informação, se você ofendeu ele fisicamente, você vai ser demitido. Qual é a exceção? Se foi em legítima defesa ou para proteger outro servidor. Então ele estava ali querendo bater em outro servidor, batendo em outro servidor, e você foi lá e, né, separou a briga, de repente bateu também ali. Então essa é uma exceção. Qual é a exceção? É a legítima defesa, tá bom? Revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo. Então, você tem um cargo ali, tem um segredo ali da repartição, sigilo, algo que não pode ser dito, ser revelado. Você revelou aquele segredo, qual é a pena? Demissão. Lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional. Então, lesão aí aos cofres públicos, né? A fazenda pública, dilapidação do patrimônio nacional é quando você dilata o patrimônio, é quando você quebra, destrói, né? Qual é o patrimônio da instituição? O patrimônio da instituição, por exemplo, são os computadores, né? O DMC, os objetos ali de trabalho, as mesas do escritório, cadeiras, enfim. Corrupção, né? Lógico. Acumulação ilegal de cargos, nós vimos aí anteriormente, falando sobre acumulação de cargos. Se você não entendeu, volta lá, preste atenção de novo que você vai entender. Então, acumulação ilegal. Cuidado, que eu fiz uma questão que eles tiraram só esse izinho e ficou acumulação legal de cargos. Então, a banca às vezes coloca ali uma casca de banana. Então, acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas. Transgressão dos incisos 9 e 16 do artigo 117. Quais são essas transgressões? Essas transgressões, gente, aí a 9 e a 16 do artigo 117 são a de atuar como procurador ou intermediário dentro das repartições públicas, lembra que eu dei o exemplo para vocês, né? Com excesso de você ser procurador ou intermediário de parentes até segundo grau, desculpa, voltando aqui, ou você usar pessoas e material da repartição para atividades particulares. Isso também gera demissão, ok? Artigo 136. A demissão ou a destituição de cargo em comissão, lembrando, se o cargo é efetivo, você vai ser demitido. Se o cargo é em comissão, você é destituído pela mesma pessoa. A mesma pessoa que dá o cargo em comissão, ela tira o cargo em comissão, ok? Nos casos do inciso, então, nós temos aí os incisos do artigo 132 que eu vou falar para vocês, implicam a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, sem prejuízo da ação penal cabível. Então, vamos por partes. Então, aqui diz o seguinte, nos casos do inciso, gente, fala que são as demissões no caso de improbidade administrativa, lesão aos cofres públicos, aplicação irregular de dinheiro público, dilapidação do patrimônio e a corrupção. Nesses casos, vai implicar na indisponibilidade dos seus bens. O que é indisponibilidade dos bens? Você não vai ter acesso aos seus bens, de repente um valor que você tem no banco, por exemplo. E no ressarcimento ao erário. O que é ressarcimento ao erário? Você deve pagar, ressarcir, repor o que você tirou, ok? Sem prejuízo da ação penal cabível. Ou seja, você cometeu um crime. Então, além de você pagar o que você tirou da repartição, você ainda vai responder na esfera penal. Ok? Então, vamos lá.
137. A demissão ou a destituição de cargo em comissão por infringência do artigo 117, incisos 9 e 11, incompatibiliza o ex-servidor para nova investidura em cargo público federal pelo prazo de 5 anos. Então, quais são os casos em que você foi demitido ou destituído do seu cargo que você vai ficar incompatibilizado, ou seja, você não vai poder assumir cargo público durante 5 anos? Esses casos, eles são o seguinte, olha só. Usar o cargo para obter proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública. Lembra que eu falei? Então, se você foi demitido por esse motivo, você fica incompatibilizado para assumir cargo público durante 5 anos. Ou atuar como procurador ou intermediário, salvo nos casos em que se tratem os benefícios previdenciários e assistenciais de parente de segundo grau ou cônjuge ou companheiro. Então, nesses 2 casos, você foi demitido? Ok. Você só vai poder assumir outro cargo público em 5 anos, ok? Parágrafo único. Não poderá retornar. Então, olha só. Enquanto nos casos anteriores você poderia retornar, por exemplo, depois de 5 anos, fazer outro concurso e assumir cargo público, nesses casos que eu vou falar para vocês aqui, você simplesmente não pode retornar ao serviço público. Você é banido do serviço público federal, tá bom? Então, não poderá retornar ao serviço público federal o servidor que for demitido ou destituído de cargo em comissão por esses motivos. Prestem atenção, anotem aí. Crime contra a administração pública, você não volta jamais a ser servidor. Improbidade administrativa, aplicação irregular de dinheiro público, lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio e corrupção. Nesses 5 casos, você não volta ao serviço público. Ok, gente? Artigo 138. Bem, aí vai falar sobre o abandono de cargo e o 139 vai falar sobre a inassiduidade. Então, quando é que se configura o abandono de cargo e quando é que se configura a inassiduidade habitual? Vamos lá? Configura-se abandono de cargo a ausência intencional, círculo intencional, do servidor por mais de 30 dias consecutivos. Então, intencionalmente, não aconteceu, você não estava doente, não aconteceu nada de errado, intencionalmente você faltou ao serviço público por mais de 30 dias consecutivos. É considerado abandono de cargo. Já a inassiduidade habitual, né? Como é que vai se considerar? Como é que se vai entender? Vai ser a falta ao serviço, ou seja, você não deixou de ir ao serviço, sem justificativa, por 60 dias interpoladamente. Não são 60 dias continuadamente. Dentro do período de 1 ano, você faltou 60 dias. Então, 2 meses, né, gente? 2 meses do ano você deixou de trabalhar, você teve 60 faltas injustificadas. Isso é considerado como inassiduidade habitual, ok? Artigo 140. Na apuração do abandono de cargo ou da inassiduidade habitual, também será adotado o procedimento sumário que se refere ao artigo 133, observando-se especialmente que. Então, veja só. Vai se apurar sobre abandono de cargo ou inassiduidade habitual. É adotado um procedimento sumário que eu vou explicar agora para vocês, tá bom? É bem simples. O procedimento sumário ele é composto de 3 partes. A primeira é a instauração. Na instauração vai ser constituída uma comissão que vai ser composta por 2 servidores efetivos que vão indicar a autoria, ou seja, vão dizer quem foi que abandonou o cargo ou que cometeu a inassiduidade habitual.
e a materialidade, ou seja, eles têm que provar, olha, aqui está provado, né? Foram tantas faltas, está tudo documentado, ok? Então, essa é a instauração. A segunda parte é a instrução, que eles vão entregar aquela indicação. A pessoa que está sendo ali acusada vai ter o direito de defesa e esses dois servidores vão fazer um relatório, né? Vão elaborar um relatório juntando todas as provas, tudo direitinho, entregar ao superior para que ele seja julgado. Então, esse procedimento sumário é simples: instauração, instrução e julgamento, ok? Então, voltando, na apuração de abandono do cargo ou inassiduidade habitual, também será adotado o procedimento sumário a que se refere o artigo 133, já expliquei para vocês, observando-se especialmente que 1. A indicação da materialidade dar-se-á, letra A. Na hipótese de abandono de cargo, o que é a indicação de materialidade? É a prova. É comprovar que realmente aquela pessoa fez aquilo. Então, nos casos do abandono de cargo, tem que ter a indicação precisa do período de ausência intencional do servidor superior a 30 dias. E no caso da inassiduidade habitual, tem que indicar os dias de falta, né, do servidor, sem justificativa, por um período igual ou superior a 60 dias, dentro do período de 1 ano, ok? 2. Após a apresentação da defesa, então, o cara foi lá, se defendeu. A comissão vai elaborar um relatório conclusivo. Lembra que eu já falei para vocês, isso tudo está na fase de instrução, né? A comissão elabora um relatório conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade do servidor. Então, a comissão vai dizer, olha, eu acho que ele é inocente, eu acho que não, ele é culpado, ele é responsável pelo erro. Em que resumirá as peças principais dos autos, que são os documentos, as provas, e indicará o respectivo dispositivo legal, indicando, olha aqui, ó, tá vendo? Está de acordo com a lei, ele infringiu a lei, certo? E opinará na hipótese de abandono de cargo. Nesta hipótese, eles vão opinar se a pessoa teve a intenção ou não, ok? Sobre a intencionalidade da ausência ao serviço superior a 30 dias e remeterá o processo à autoridade instauradora para julgamento. Então, isso tudo faz parte do que eu já expliquei para vocês do procedimento sumário, tá bom? A Constituição, ela vai indicar a autoria e a materialidade e depois, na instrução, ela vai elaborar esse relatório, né, com as provas, tudo direitinho, opinando se acha que ele é culpado, se acha que ele teve intenção e vai direcionar ao superior que vai fazer o julgamento desse servidor. 141, artigo 141, as penalidades disciplinares serão aplicadas. Bem, aqui é uma partezinha mais de leitura mesmo e é decoreba, tá? Então eu vou ler para vocês. Nas questões que eu fiz, inclusive o próximo vídeo vai ser de questões em relação ao conteúdo de ética, mais essa parte da lei, eu não respondi, não vi nenhuma questão sobre esse assunto. Mas está no edital. Então, se está no edital e nunca foi questão antes, pode ser que venha como questão para nós. Então, vamos decorar, né, pessoal? As penalidades disciplinares serão aplicadas. 1. Pelo presidente da República, pelos presidentes das casas do Poder Legislativo e tribunais federais e pelo Procurador-Geral da República, quando se tratar de demissão, cassação de aposentadoria, ou disponibilidade do servidor vinculado ao respectivo poder, órgão ou entidade. Lembrando que essa lei se refere aos servidores federais, ok? Mas ela cai para a nossa prova. 2. Pelas autoridades administrativas de hierarquia imediatamente inferiores àquelas mencionadas no inciso anterior.
quando se tratar de suspensão superior a 30 dias. 3. Pelo chefe da repartição e outras autoridades nas formas dos respectivos regimentos ou regulamentos, nos casos de advertência ou suspensão de até 30 dias. 4. Pela autoridade que houver feito a nomeação, quando se tratar de destituição de cargo em comissão. Então, lembra que no cargo em comissão, o mesmo que nomeia, o mesmo que dá o cargo, pode tirar, ok? Artigo 142. E o final, graças a Deus, né, gente? Ação disciplinar prescreverá. Então, quando é que a ação disciplinar prescreve? Ela deixa de existir. A prescrição, gente, é o tempo em que aquela ação é válida, tá bom? E aí, quando esse tempo, esse período prescreve, ou seja, quando esse período acaba, aí aquela ação disciplinar também termina. Então, por exemplo, se o tempo para a ação prescreveu e não foi adotado nenhuma ação contra aquele servidor, prescreveu, já era, né? Não pode mais correr atrás do prejuízo. Mas vamos lá. A ação disciplinar prescreverá. 1. Em 5 anos, quando as infrações puníveis com demissão, cassação e aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão. Em 2 anos, quanto à suspensão. Em 180 dias, quanto à advertência. Então, a ação disciplinar prescreverá em 5 anos em relação a punições como demissão, cassação e disponibilidade. Em 2 anos, quanto a ações de suspensão. E em 180 dias, quanto a ações de advertência. Ok? Então, nós temos aí alguns parágrafos. O prazo de prescrição começa a ocorrer da data em que o fato se tornou conhecido. Marca. Quando é que começa o prazo de prescrição? Quando o fato se tornou conhecido. Então, eu tive conhecimento no dia, 26 de agosto, tá bom? Que o meu funcionário, ele causou prejuízo ao erário. Por exemplo, a partir do dia que você teve conhecimento, começa a correr o prazo de prescrição. 2. Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime. Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam às infrações disciplinares capituladas também como crime. Então, se a sua ação é dentro da instituição, ela se configura um crime contra a lei, então vão também se aplicar os prazos de prescrição da lei penal, os mesmos da lei penal. Vocês entenderam? Artigo 3º. A abertura de sindicância ou instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição até a decisão final proferida por autoridade competente. Então, o que significa isso? Quando é que se começa a correr o prazo de prescrição? Tive conhecimento do erro, do crime ali, da infração. Ok, começa a correr o prazo. Quando se abre uma sindicância ou uma instauração, né? Abriu-se ali, começou ali a sindicância, a instauração daquele crime, então o prazo para de correr. Parou de correr, aí artigo 4º. Interrompido o curso da prescrição, ou seja, parou de correr o prazo de prescrição, o prazo começará, olha só, começará. Se fosse recomeçará, significava que o prazo pausou e continuou, mas não. Ele começa a contar do zero de novo. Então, ele começará a correr a partir do dia em que cessar a interrupção, ou seja,
a partir do dia que acabar a sindicância ou a instauração. Vocês conseguiram entender essa parte? Por exemplo, o servidor cometeu algum crime que tem como disciplina a suspensão. Desculpa, deixa eu marcar aqui. O servidor cometeu alguma infração que tem como disciplina ali a suspensão. Qual o prazo da suspensão? 2 anos, ok? Então, o prazo de prescrição para a suspensão é de 2 anos. Então, se dentro de 2 anos não for instaurado nada contra ele, pronto, já era. Não pode mais instaurar sindicância contra ele. Mas se ali depois de 6 meses, vamos instaurar aqui uma sindicância. O prazo para de correr e quando termina a sindicância, o prazo começa a correr novamente, do zero, ok? Gente, eu espero que... Deixa eu anotar, fazer aqui para vocês. Boa sorte. E eu espero que eu tenha ajudado vocês, tá bom? Essa parte da lei, ela é um pouco complicada, um pouco chatinha, mas eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês o conhecimento necessário para fazer essa prova. Lembrando que nós estamos estudando quais são os 3 pilares para aprovação. É estudar, revisar e fazer questões. Então, se você assistiu a todos os vídeos, você estudou. Agora você vai precisar revisar e fazer questões. No próximo vídeo, nós faremos questões sobre o conteúdo de ética e esses artigos da lei, ok? Nós faremos algumas questões. Mas eu estarei lançando aí, a partir do próximo vídeo, uma apostila. Veja só. Essa apostila, pessoal, ela é basicamente o meu caderno de resumo, tá bom? Que eu vou digitar e vou passar para vocês. Então, nós estaremos lançando uma apostila de resumo do conteúdo de conhecimentos técnicos, código de ética e os artigos da lei. Olha só. E os artigos da lei 8.112. Então, vai ser um resumo, tá bom? Nós estamos em cima da data da prova, você já estudou comigo, você vai ler o resumo e fazer questões. Essa apostila vai ser o resumo desses 3 conteúdos, mais questões sobre os 3 conteúdos. Vai ser um valor simbólico, porque como eu disse, eu não sou professora, então vai ser uma apostila no valor de R$10, tá bom? Vocês fazem o pagamento e eu encaminho para vocês o PDF. E aí vocês só precisam correr atrás aí dos assuntos de português e matemática ou português e raciocínio lógico, né? Que são conteúdos que eu não tenho conhecimento suficiente para chegar aqui e passar para vocês. Então, eu não vou fazer uma coisa que eu não tenho capacidade. Tá bom, pessoal? Então, no próximo vídeo, a ser postado na sexta-feira, eu faço o vídeo aí resolvendo algumas questões e já lanço a apostila de resumo desses conteúdos com muitas questões. Eu não vou dizer quantas são agora, mas vão ser muitas questões que eu vou colocar na apostila. Então, você vai estar fazendo os 3 pilares da sua aprovação. Você estudou, você revisou com a apostila e você fez questões. E aí é só ir para a prova e vai dar tudo certo, tá bom? Boa sorte para vocês, um abraço a todos.